Finanças do Estado, desafios de campanha e alianças eleitorais. O mundo político recebe hoje mais um pré-candidato ao governo de Minas. Nosso convidado é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que representa o PSB na disputa. Bem-vindo, prefeito. Obrigado, Vivian. Obrigado por essa oportunidade e obrigado à TV Assembleia também. Estamos aqui conversando um pouco, sobre o momento político eleitoral, sobre a situação do governo do Estado, da nossa economia mineira e da situação do Brasil. O senhor já tem até agora apoio do PDT e do PROS, isso já foi anunciado oficialmente. Em que pé estão conversas com outros partidos? Que partidos o senhor tem conduzido negociações visando alianças? Porque nós sabemos que as alianças elas são muito importantes do ponto de vista de espaço, de espaço na TV, no rádio, nas campanhas que vão ao ar para o eleitor. Você tem toda a razão. Alianças eleitorais partidárias são importantes por tempo de televisão e também pela capilaridade que os partidos têm em todo o estado, esse nosso imenso estado de Minas Gerais, principalmente as cidades menores, abaixo de 20 mil habitantes. É fundamental ter esse apoiamento partidário de lideranças locais. Você citou, nós temos o PDT e o PROS que já anunciaram esse apoio e temos conversas com diversos outros partidos menores, pelo menos um deles já bem fechado, mas não estamos anunciando ainda. E, o senhor ainda não está dizendo qual é o partido? Ainda não. E temos conversa com mais outros dois, pelo menos, mas é melhor que não anunciemos ainda. Vamos, após concretizar, então, fazer esse anúncio. É natural, essa é uma fase de pré-campanha e há muita negociação nesse momento. Há muita negociação e há muito, muito boato, muitos rumores sobre como, se a candidatura é para valer, se não é, como é que vai ser conduzida, se há possibilidade de fusão com outra candidatura. Então, eu vou aqui questionar algumas coisas para o senhor, com algumas perguntas que certamente o senhor já deve ter ouvido ou não, mas vamos lá. O senhor confirmou a negociação de uma aliança entre o PT e o PSB no Congresso dos Municípios. O senhor falou que isso realmente está ocorrendo, que há uma tentativa do PT de atrair o PSB para ter um vice na chapa do partido em nível nacional. Como é que isso afeta a sua campanha aqui? Qual que é a perspectiva de o senhor ter, por exemplo, que retirar a candidatura para atender uma aliança nacional? Bem, em relação a possíveis alianças nacionais do PSB, o que existe mais concreto é uma conversa, já tem um mês mais ou menos, com o PDT, onde Ciro Gomes é o pré-candidato à presidência da República, e o PSB. E nessa negociação, a própria direção do PSB colocou meu nome como possível ocupante da vaga de candidato à vice-presidência na chapa com Ciro Gomes. E como é que o senhor se sente em relação a essa ideia? Eu não tive nenhuma participação nessa negociação, estava inclusive no exterior naquela semana. E, posteriormente, o PT entrou, digamos, em campo, tentando atrair o PSB para uma aliança nacional. E eu não tenho, informação concreta de nenhuma reunião, digamos, mais objetiva entre as duas direções. Foi muita especulação pela imprensa, inclusive o PT externando o desejo de que isso acontecesse. Eu não acredito nessa possibilidade de uma união PT, PSB, numa candidatura a presidente. Eu não acredito, não vejo clima no PSB para isso. Mesmo sendo o PSB historicamente aliado do PT? Na realidade, desde 2014, quando o Eduardo Campos foi candidato a presidente, houve um afastamento, digamos assim, e o PSB cresceu muito nos últimos anos, tem uma identidade própria, uma visão de socialismo democrático, que respeite o empreendedorismo, respeite o empreendedor, acredite no capitalismo sadio
para melhorar as condições de vida da população, gerar mais e mais emprego. Então, tem um caminho próprio. O Eduardo Campos fez um belo trabalho em Pernambuco com essa linha e que nós procuramos também na nossa gestão de 8 anos à frente da prefeitura, procurar, né, dar condições de criar um ambiente mais favorável aos negócios e também usar o máximo possível de esforço para melhorar a vida das pessoas. Mas então, essa identidade com o PT, ela já não existe mais, até onde eu posso avaliar. Quer dizer, em política tudo é muito fluido, mas não acredito nessa possibilidade. Senhor, em relação a essas possibilidades de ter que abrir mão de uma candidatura para o governo do Estado para atender o interesse nacional. Eu sei que no caso do Ciro Gomes, o senhor tem uma relação com ele, já trabalhou com ele, talvez seja um pouco diferente, mas nos dois casos seriam para compor nacionalmente e abrir mão da disputa ao governo do Estado aqui. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Como é que o senhor, qual que é a sua posição pessoal? Bom, há muita especulação sobre isso, né? Muita, vamos dizer, muita especulação, efetivamente, muito boato. E o que eu tenho de concreto e no projeto no qual eu estou trabalhando duramente, muito focado, é a minha candidatura ao governo do Estado. Então, a decisão de fazer aliança nacional e de ter um candidato à vice-presidência é do partido, eu sou apenas uma voz a mais no contexto lá. O que eu tenho concretamente é um compromisso com os nossos aliados aqui, com os companheiros, com os formadores de opinião que nos apoiam, no sentido de caso isso venha a acontecer, eu acho que a possibilidade é remota. Nos dois casos? Tanto numa aliança com o PT quanto com o PDT? Eu acho que no caso do PT não vai acontecer. Eu acho que ela não, de fato, não existe essa possibilidade. Remoto, o senhor está falando do PDT, então, da aliança com o PDT ser vice na chapa com Ciro Gomes. Eu acho que essa possibilidade hoje é um tanto remota, porque existe um grupo forte no PSB que defende a neutralidade para facilitar, inclusive, as alianças regionais. Então, o que eu tenho é isso. Se vier a acontecer, que eu digo é remota essa aliança com o PDT, nós vamos nos reunir e tomar uma decisão coletiva baseada no que seria melhor, né, no momento político para o nosso grupo e para a própria Minas Gerais. Porque a minha candidatura é uma candidatura competitiva, está em terceiro lugar, com uma possibilidade muito grande de crescimento ainda devido à baixa rejeição e o pouco conhecimento, então com essa possibilidade forte de ir ao segundo turno, essa é a nossa meta. Mas o senhor está falando em priorização de candidaturas regionais, uma das teses é que Pernambuco e PT e PSB de Pernambuco e Minas fariam aí um arranjo de forma a Paulo Câmara receber apoio do PT lá e aqui o senhor se aliar a Pimentel. Essa é uma das teses que estão aí. Isso é um boato, né, que surgiu há 3 meses atrás, sem nenhum fundamento. Não tem nenhum fundamento? Não tem nem bastidor disso aí, que seja a revelia do senhor? Não, porque o PSB local, o nosso PSB, não aceitaria essa composição, independentemente até da minha opinião. Ou seja, existe um afastamento forte aqui entre PSB e PT e a direção nacional já colocou aqui, o presidente veio aqui, disse que eu só não seria candidato aqui se não quisesse, seria uma decisão minha de desistir. Me lembro disso. Agora, o senhor teme uma polarização, uma reedição, mais uma vez, da polarização PT-PSDB? O senhor fez aí uma menção de que vem com... o senhor ainda é pouco conhecido, tem baixa rejeição e tem aparecido nas pesquisas de forma competitiva. Então, o senhor é tratado como a terceira via, né? O senhor teme que essa polarização realmente volte a se instalar, como alguns analistas consideram, e o senhor acabe isolado? Olha, eu penso que qualquer candidato competitivo de terceira via
teria chance de chegar no segundo turno hoje. Eu acho que a população está um tanto cansada dessa polarização. Essa polarização, inclusive, que nasceu em São Paulo, né, de uma forma artificial entre PT e PSDB, e que houve uma tentativa aqui na minha primeira eleição, né, de uma convergência que até deu certo, tivemos juntos muito bem no meu 2008. Primeiro mandato. Essa polarização, inclusive, prejudicou Minas Gerais nos últimos 20 anos, né, com PT lá e PSDB no governo aqui, mais recentemente PT aqui, PMDB lá. Isso tem prejudicado Minas Gerais. É inclusive uma das causas de Minas Gerais ter perdido a sua importância política no cenário nacional. Ou seja, Minas Gerais deixou de ser o grande árbitro, o grande instrumento de conciliação, de projeto nacional, para ficar reduzido à disputa meramente política de construção de candidaturas. E hoje nós não temos ministro já há muito tempo. Então a população cansou disso, isso não é bom para a economia mineira, o empresariado não quer mais isso, quer um Estado que colabore mais com o governo federal, qualquer que seja o governo. E nós precisamos recuperar a perda, não só de influência política, mas a perda de importância econômica no Brasil. Minas está em decadência já desde o plano real, em termos do crescimento do seu PIB em relação ao crescimento do PIB nacional. O senhor está falando aí de economia, então vamos entrar nessa questão que talvez seja a principal pauta, não é? Muito provavelmente será a principal discussão dessas eleições para o governo do Estado. Quando o governador Fernando Pimentel assumiu, foi feita uma auditoria e apresentado um déficit no Estado de 7,2 bilhões identificados, né, tecnicamente, e colocado na conta do governo anterior, dos governos tucanos, né, do governo tucano que vinha antes, que inclusive foi só no último ano, que não nos últimos meses, mas era o governo de Antônio Anastasia, que agora é o pré-candidato do PSDB. Durante esse tempo todo de governo, houve uma persistente crise, né? O governo foi ficando numa situação financeira cada vez mais grave. Como que o senhor pretende, como é que o senhor enxerga essa situação financeira, especificamente do Estado, e como é que o senhor pretende enfrentar? Bem, Vivian, é verdade, o governo anterior, num balanço, inclusive já auditado pelo Tribunal de Contas do Estado, registrou um déficit orçamentário de mais ou menos 2 bilhões de reais. O déficit orçamentário, ou seja, aquilo registrado como o que se gastou e o que se assumiu de dívida em relação às receitas, ele acaba se projetando num déficit financeiro maior. Então, quando o governo atual diz que encontrou um déficit de 7 bilhões, certamente foi o déficit financeiro, ou seja, o que tinha de contas a pagar e o que tinha de dinheiro no caixa. O déficit orçamentário foi de 2 bilhões de reais. Assim como o governo atual, no ano passado, registrou um déficit orçamentário de 10 bilhões de reais e um déficit financeiro entre o que tinha a pagar 22 bilhões e o que tinha em caixa, mais ou menos 7, um déficit financeiro de 15. Então há essa diferença. Então o governo anterior fala, eu deixei um déficit de 2, o outro fala, não, o déficit é de 7. É porque um é econômico, orçamentário, o outro financeiro, né? A verdade é que além da economia mineira vir registrando resultados abaixo, na média, abaixo da economia nacional desde 95 a 2017, 23 anos, a economia brasileira cresceu em média cada ano 2,4, a economia mineira 2,1, né, e a mundial 3,8. O Brasil menos que o mundo e Minas Gerais menos que o Brasil. Isso tem a ver com a nossa desindustrialização e dependência de commodities? É verdade. E isso se refletiu, eu vou comentar um pouco isso se refletiu, né, na arrecadação do Estado. O déficit orçamentário mais recente, ele vem desde 2012.
Então, o governo anterior, Anastasia Alberto Pinto Coelho, em 2012, 13 e 14, registrou déficit orçamentário mais ou menos um total de 5 bilhões de reais. Então, esse governo, de fato, assumiu uma situação difícil, com queda de arrecadação nos últimos 2 anos também, e um endividamento crescente. O governo anterior tomou realmente muitos empréstimos. O que foi feito de errado para não corrigir essa rota? A grande questão é que de 2011 a 2017, a folha de pagamento, o custo de pessoal cresceu 55% e a arrecadação cresceu 21%, né? O déficit da Previdência no ano passado, estadual, foi de 16 bilhões de reais e tinha sido de 7,5 em 2014, então dobrou praticamente em 4 anos. Então a solução seria por aí? Olha, então você resolver a questão pela Previdência? Você tem a soma do custo pessoal com o custeio da máquina supera a arrecadação. Então, quando o governo diz que está investindo alguma coisa ou está pagando dívida com o governo federal, mais ou menos 2, 3 bilhões por ano, em média 3,5, por quê? Porque está atrasando salários, atrasando fornecedores. A grande questão é que o governo atual permitiu que se agravasse muito. Então, eu falei de 5 bilhões de déficit no governo anterior e 30 bilhões de déficit nesse governo, incluindo já o resultado projetado de 2018. Ou seja, criamos um monstro, né? É uma situação absolutamente, vamos dizer, perigosa. Porque agora, o senhor acha que de fora, desculpe interromper, por favor, mas de fora, como candidato, o senhor acha que é capaz de dizer o governo tinha que ter tomado este caminho ou aquele caminho? Eu vou dar um exemplo. Quando a renegociação da dívida foi proposta pelo governo federal, o governo federal propôs que o Estado, propôs não só Minas Gerais, mas propôs que houvesse uma mudança na alíquota da Previdência, que fosse feita fosse feito mudanças para atacar essa questão previdenciária, cortes, privatizações. Esse seria um caminho? Como é que o senhor vê, e o senhor aponta um caminho? O senhor é capaz de fora apontar um caminho? Veja, é uma situação muito difícil de ser enfrentada, qualquer que seja o novo governador, ele não terá muitas opções, né, fora de 3 ou 4 caminhos. O primeiro deles, reduzir muito a estrutura, cair no máximo com umas 6 a 8 secretarias, ter eu estou dizendo em termos de redução, reduzir muito o cargo comissionado, reduzir muito, vamos dizer, eu não diria privilégios, mas certos gastos que poderiam ser reduzidos. O problema é que o buraco ficou tão grande que medidas apenas cosméticas não vão resolver. Então, vou te dar um exemplo claro. A folha de pagamento dos ativos hoje já atingiu 49% da receita corrente líquida, que é o limite máximo. Passando disso, tem que demitir pessoal concursado, o que seria muito, muito difícil, muito grave, que a maioria é policial, professores, etc. A conta de aposentadoria, ela não tem como ser reduzida naquilo que já é direito adquirido, teria que ser para os entrantes, os novos entrantes no serviço público. Se tivesse sido aprovada a reforma da Previdência em Brasília, do jeito que ela foi proposta lá no início, cada estado ou município teria até 6 meses para aprovar a sua, se não fizesse nada, valeriam aqueles princípios para cá, mas também não foi votado. Você falou do governo federal. De fato, no ano passado se aprovou uma lei de ajuste fiscal de estados ou municípios em dificuldades, que o Rio de Janeiro já aderiu, o Rio Grande do Sul está aderindo, e o nosso governo não quis sequer discutir. Imporia uma série de restrições muito duras de austeridade a gastos, aumento de salários, gastos com publicidade, por exemplo, necessidade de vender patrimônios, mas o nosso governador nem colocou em discussão com a Assembleia ou com a população ou com os prefeitos, etc. Se bem diz, não, para nós não serve.
Ou seja, o senhor acha que seria o caminho? Olha, atender uma proposta como essa? Nem que seja para negociar a mudança dessa lei com um novo presidente, né? Ciro Gomes, por exemplo, não estou aqui fazendo publicidade da candidatura dele, mas é algo que ele falou comigo. Ele diz: nós precisamos socorrer Rio Grande do Sul e Minas Gerais da forma mais generosa que seja possível fazer. Então, o que permitiria essa lei, né, se o Estado concordasse em tomar medida de austeridade? Prorrogar por 3 anos, mais 3, adiar pagamentos de dívidas com a União. Isso daria um refresco. Porque o que se paga de dívida hoje é aquilo que se atrasa de salários. Esse é o grande argumento do atual governador, que tem que se atacar a questão da dívida do Estado. Não, mas buscar saídas por aí. A dívida do Estado está em torno hoje de quase 200% da receita corrente líquida, em torno de 100 bilhões de reais, né? Ela é alta e ela está custando aí uns 3, 4 bilhões por ano. E se adiasse isso por 3 anos mais 3, né, você teria aí 20 e tantos bilhões de reais de folga que poderia acertar as contas enquanto o Estado faz aquela grande providência que é reativar a economia mineira para o PIB voltar a crescer e melhorar a arrecadação do Estado e das prefeituras. Agora, isso, quando o senhor fala em reativar a economia mineira, voltando à questão da gente depender do mercado externo, da gente viver de commodities, né? Seja da agricultura, seja o minério, isso não demanda aí um esforço muito grande, não é? Mudar a face da economia mineira, ou pelo menos fazer uma grande transformação para que ela se tornasse mais dinâmica e menos dependente? Olha, o PIB mineiro hoje, 6% dele tem a ver com a agropecuária, né? 24% com indústria e o restante comércio e serviço, né? E a indústria, ela é responsável por 49% dos impostos que o Estado recolhe, mas ela tem diminuído a sua participação no PIB, principalmente a indústria chamada de transformação. Esse é um problema nacional. Você sabe que o Brasil perdeu muitas indústrias nos últimos anos. Isso tem a ver com políticas equivocadas de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma, que trabalharam para segurar a inflação através de uma taxa de câmbio barata, fácil de importar coisas. Então as pessoas dizem: é mais barato viajar para Miami do que ir para Fortaleza. Por quê? Porque o dólar está barato. Então, com o dólar barato, é melhor importar do que fabricar aqui. Então, dificulta também as exportações, né? Então, para que Minas Gerais melhore, principalmente no que se refere à indústria, uma das questões que tem que acontecer é uma nova política econômica, uma nova política industrial, um novo plano nacional de desenvolvimento no Brasil. Se não consertar Brasília, é mais difícil consertar aqui. Mas, independentemente disso, o que atrapalha em Minas Gerais a evolução dos negócios? Minas, de 2011 a 2017, não cresceu nada, zero, né? O Brasil cresceu 3,2%, o mundo 28%. Então, Minas parou nos últimos anos. Aí, motivos, né? Impostos que foram aumentados tornaram, então, o Estado menos competitivo para atrair novas empresas para cá. Isso é um fato, as empresas estão até saindo. E o Estado desmontou toda o atual governo, estrutura que havia de receber, acolher o empresário e ir atrás do investidor. Isso hoje definitivamente não existe, eu falo com a experiência de quem foi... Então esse é um caminho que o senhor pretende trilhar? É o governo encarar que a atração e manutenção de empreendedores no Estado é uma tarefa nobre que deve ser liderada pelo governador numa situação de crise. No passado talvez não precisasse, mas hoje precisaria. Porque sem desenvolvimento econômico, sem emprego, sem geração de renda, não tem arrecadação. Ou seja, o dinheiro vem dos impostos, os impostos vêm do trabalho, vêm da produção. Então, essa é a questão, quer dizer, o Estado criar um ambiente mais favorável para o negócio. Reduzir impostos gradativamente, de forma negociada com cada setor, para aumentar a produtividade até a própria arrecadação.
Prefeito, o senhor é um homem rico, não é? E mais ou menos. Vai fazer vai fazer uma campanha eleitoral agora no momento em que foi permitido, e por uma decisão do TSE, os candidatos vão poder usar patrimônio pessoal para pagar campanha. O senhor vai usar? Olha, eu não estou disposto a comprar mandato, né? Então é uma questão de princípio. Eu acho que a minha candidatura ela é viável, né? Ela, como você comentou, tem uma rejeição muito baixa, eu sou pouco ainda conhecido, os demais candidatos competitivos têm uma rejeição muito alta e são muito conhecidos. E aonde eu sou bem conhecido, aqui é a região metropolitana, eu tenho a maior votação entre os primeiros colocados e, portanto, é uma candidatura viável e tem que ser uma campanha modesta. Tem que ser uma campanha modesta. A direção nacional do partido deve mandar um certo volume de recursos, não tão grande, e eu vou colocar também algo mais ou menos equivalente. Não tanto quanto gastei nas minhas campanhas para prefeito. Eu agradeço muitíssimo o senhor por vir aqui no Mundo Político, já está antecipadamente convidado a voltar na condição de candidato, efetivamente, depois do dia 5 de agosto, né? Entre 5 de agosto e 15 tem ainda o registro da candidatura, mas enfim, o senhor está convidado a retornar aqui para conversar conosco. Ok, Vivian, obrigado a você, ao Mundo Político, à TV Assembleia, aos telespectadores que nos acompanharam. É muito importante nesse momento que as pessoas entendam que política não é só eleição partidos políticos, isso é consequência do que a Constituição definiu para a rotatividade do poder, né? Política é o que a gente vive todos os dias discutindo formas de tornar melhor a vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam. Portanto, é importante votar e votar bem. Obrigada de novo. Eu conversei com o pré-candidato ao governo de Minas e ex-prefeito de BH, Márcio Lacerda, que é do PSB. Essa entrevista faz parte da cobertura da TV, é a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.